Olá, pastor! Olá, pastora! Você líder de ministério, seja bem-vindo ao nosso canal. Mais um conteúdo, esse conteúdo um pouco diferente do normal. A maioria dos conteúdos que eu jogo aqui são conteúdos que você pode assistir em qualquer momento e aplicar a qualquer momento da sua caminhada, da sua jornada ministerial. Esse conteúdo de hoje eu decidi fazer especificamente por causa do dia 30 de outubro que está chegando, a eleição presidencial, segundo turno das eleições de 2022. E como falar contigo um pouquinho sobre como você pode preparar a sua igreja para essa data específica. Preste bem atenção, nós não vamos falar aqui de política, não vamos falar aqui de um lado ou de outro, vamos falar como líderes cristãos, como que a gente pode ter base bíblica para também ajudar o nosso povo, preparar o nosso povo com base bíblica para aquilo que vai acontecer no dia 30, independentemente do resultado, ok? A importância é que a gente fique firmado na Bíblia aqui, então tem a ver sim com liderança, não tem a ver tanto com política quanto com liderança, mas aplicado a uma situação que envolve política no nosso país. Eu creio que esse conteúdo vai ser útil para você, creio que vai te dar uma base boa para você poder direcionar e liderar a tua igreja nesse momento meio turbulento que o nosso país está passando. Fica comigo, já já vamos falar sobre isso. Então não é novidade para nenhum de nós que nós estamos vivendo um momento meio turbulento no nosso país. Estamos falando agora do segundo turno das eleições presidenciais que estão prestes a acontecer. Para alguns governadores também tem segundo turno e tal. Mas a eleição que chama a atenção de todos nós é a eleição presidencial, onde está uma corrida muito acirrada entre os dois candidatos que estão então disputando a presidência. E eu não quero aqui falar sobre um lado versus o outro, apesar de que eu tenho as minhas convicções. Meu intuito aqui não é passar as minhas convicções para você, meu intuito aqui é te dar ferramentas de liderança para você poder liderar o teu povo, porque nós estamos vendo, eu estou vendo aqui na minha realidade, não sei se a sua está assim também, eu estou vendo uma realidade de polarização gigante, né? Nosso país todo está polarizado, e de pessoas colocando muita esperança em um ou em outro candidato. Muita esperança de um lado ou do outro lado. E a nossa esperança como povo de Deus, ela tem que ser mais profunda do que somente um candidato à reeleição. Eu não tenho problema nenhum em você exercer o seu papel, né, de cidadão, pelo contrário, acho que é importante você exercer isso, não tem problema nenhum em você apoiar um lado ou outro, mas aonde nós temos que ter cuidado é com as pessoas que nós lideramos, que estão colocando tanta esperança em um ou em outro candidato, que se o seu candidato não ganhar, podem vir a perder a esperança. Podem vir a perder a esperança. E como que a gente lidera a nossa igreja? Independentemente do seu lado, quando o resultado sair, vai ter gente frustrado de um lado ou de outro. Como que a gente lidera a nossa igreja nesse tempo? É sobre isso que eu quero falar contigo. Aqui na minha igreja, não sei como é na sua, na minha igreja, eu não me posiciono como pastor direcionando a decisão de ninguém, direcionando o voto de ninguém. Nós falamos sobre valores, falamos sobre princípios, sim, mas nós não falamos de nomes do púlpito. É uma decisão minha, não mexo com isso, não me envolvo nisso, nem a nível federal, nem governamental, nem municipal. A gente não mistura essas coisas na minha igreja. É a minha convicção, você pode fazer diferente, não estou aqui para discutir isso. O que eu estou aqui para discutir contigo? Como que nós, como líderes espirituais, podemos dar uma base e um fundamento para o nosso povo, independentemente do resultado das eleições daqui a alguns dias. E nós, como povo cristão, nós precisamos ter uma base mais profunda do que somente a pessoa que está num cargo político. É importante, não estou dizendo que não seja importante, não estou dizendo que não devamos orar, que não devemos exercer nossa cidadania. Pelo contrário, eu tenho incentivado a minha igreja a fazer isso, orar, votar, tudo isso é importante. Mas o que eu tenho visto acontecer, talvez você tenha visto acontecer isso também,
é que muita gente tem colocado a sua esperança no político e eu temo um pouquinho a desesperança que pode vir, o desespero que pode vir, se esse político, seja de um lado ou seja do outro, não vier a ganhar. E eu quero passar para você um texto bíblico que eu compartilhei com a minha igreja hoje mesmo, que traz uma base bíblica para a gente, traz para nós nos ajuda a erguer os nossos olhos dessa loucura que está acontecendo no nosso país para algo um pouco acima disso, bem acima disso, na verdade. Algo que é um pouco menos terreno e mais celeste, algo que é um pouco menos finito e mais infinito, algo que nos lembra de que existe algo além daquilo que vai acontecer na decisão eleitoral deste ano. O texto que eu quero compartilhar contigo, quem sabe você usa aí, quem sabe isso é uma ferramenta para você. Minha esperança em fazer esse vídeo é simplesmente te ferramentar, tá? Só te ferramentar. Porque eu tenho tido o privilégio de ouvir alguns pastores falar sobre alguns assuntos antes que eu precisava deles. E aí, quando veio o momento, eu estava preparado para poder dar uma base bíblica e dar um ensinamento para a minha igreja. Eu espero que esse conteúdo seja essa base que você precisa, esse conteúdo que você precisa antes do tempo, para que no dia 30 você possa trazer uma base bíblica para a sua igreja e liderar melhor. É isso que a gente está aqui para aprender, né? Liderança pastoral, como a gente pode liderar melhor, e nesse caso, liderando de forma bíblica em meio a um contexto bem polarizado, bem difícil de a gente conversar. O texto que eu quero compartilhar contigo hoje está em Efésios capítulo 1, dos versículos 20 até o fim do capítulo, versículo 23. São poucos versículos, e tem, com certeza, muitos outros textos que a gente poderia discutir, muitos outros textos, talvez até melhores do que esse. Minha intenção aqui não é fazer um estudo exaustivo de tudo que a Bíblia tem para dizer a respeito desse assunto, mas só de dar uma palhinha, de dar um texto aqui que eu creio que nos chama a firmar a nossa esperança, a fixar os nossos olhos em algo além do resultado das eleições no dia 30 de outubro. Eu espero que isso seja uma ferramenta útil para você. Eu vou mostrar para você aqui o texto na minha Bíblia, para que você possa acompanhar junto comigo, mas mais uma vez é Efésios capítulo 1, versículos de 20 a 23. Olha só o que diz o texto. Esse poder, ele exerceu, está falando do poder de Deus, de tudo que Deus tem nos dado, né, como povo de Deus. Diz, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Está falando de Deus Pai aqui. Ele começa dizendo, cara, Deus Pai tem um poder tremendo, ele exerce esse poder em Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos e agora está sentado à direita nas regiões celestiais. Então o que a gente pode aprender aqui já algumas coisas? Que, cara, a nossa esperança, ela precisa estar acima de todas as coisas em Jesus Cristo, que está sentado à direita de Deus Pai nas regiões celestiais. Cara, muito além dessa terra, muito além do nosso país, muito além da nossa realidade local, específica, temporal, existe um Deus que reina soberano, existe o seu Filho Jesus que está sentado à sua direita nas regiões celestiais acima de todas as coisas. Essa tem que ser a nossa base, esse tem que ser o nosso fundamento. A gente precisa erguer os nossos olhos acima da realidade limitada que a gente enxerga nesse debate, nessa polarização. A gente fica muito limitado e a gente esquece a respeito desse poder de Deus que existe para mim e para você, que está em Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, né, sentado à direita de Deus Pai nas regiões celestiais. Olha o que diz o versículo 21 na continuação. Sentado nas regiões celestiais, olha só, muito acima de todo governo e autoridade e poder e domínio. Existe um nome, nosso povo precisa lembrar disso, o teu povo precisa lembrar disso. Existe um nome, existe um Senhor, existe um Deus, existe um dono das nossas vidas chamado Jesus, que está muito acima de todo governo e toda autoridade e poder e domínio. Ele está acima disso, gente, independentemente do resultado. Existe um Senhor e Deus de todas as coisas, sentado à direita de Deus Pai, que está acima de tudo, de tudo, de tudo. Olha a continuação do versículo 21.
e acima de todo nome que se possa mencionar. Muita gente puxando para um lado ou para o outro, né? Não, você tem que votar no tal, você tem que votar no outro. Ah, nomes para lá, para cá, símbolos, né, que a gente usa, bandeiras, nada de errado com isso, nada de errado com isso. Exerça a sua cidadania, porque a gente pagou um preço alto para poder ter a sua cidadania e seu direito de voto. Sem problema com isso. Agora, não esqueçamos que existe um nome que está acima de todos os nomes que se possa mencionar. É o que diz o versículo 21. Acima de todos os nomes que se possa mencionar, seja de um lado ou seja de outro. Não apenas nessa era agora, não somente em 2022, mas também na era que há de vir. Cara, existe um nome que está acima de qualquer nome, qualquer polarização, qualquer lado que você escolher. Existe um nome que está acima de todo o nome, não somente agora, no Brasil, nesse ano, com polarização, com tudo que está acontecendo, mas inclusive na era que há de vir. O nome de Jesus está acima de tudo, gente. Está acima de tudo. Nele precisa estar a nossa esperança. Sabe por quê? Se a nossa esperança estiver no nome da direita ou no nome da esquerda, se o meu nome não ganhar, eu perco a minha esperança, porque afinal a pessoa que eu tinha esperança não ganhou. Agora, se a minha esperança está naquele que tem o nome sobre todo nome, né, nome acima de qualquer nome que se possa mencionar, não somente nessa era, mas na era que há de vir, independentemente do que vier de resultado da eleição, eu posso confiar que existe um Deus acima de todas as coisas. A minha esperança não se vai. Sabe por quê? Porque ninguém tira Jesus do trono. Ninguém tira Jesus do trono. Presidente a gente troca a cada 4 anos. Às vezes o segundo mandato vai para 8 anos, né? Mas Jesus ninguém tira do trono. Então, não somente nessa era, mas também na era de há de vir. Olha o versículo 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Gente, presta atenção nisso aqui, isso é muito importante. Duas coisas que esse texto diz. Primeiro, Deus o designou, aliás, Deus o colocou como cabeça, colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Presta atenção. Se a minha esperança está em Jesus, o versículo 22 de Efésios 1 diz que em Jesus todas as coisas estão debaixo dos meus pés. Ou seja, eu posso passar por dificuldade, mas eu não preciso ser abalado porque eu estou firmado em Jesus. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Inclusive mudanças políticas, mudanças né, no nosso governo local. Tem coisas que são favoráveis a nós, outras coisas que a gente é desfavorável, mas, cara, tem uma coisa que eu posso ter certeza. Todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus, porque Deus assim fez. Se a minha esperança está em Jesus, eu posso ficar tranquilo, independentemente do resultado da eleição. Segunda coisa que o versículo 22 diz o seguinte, acompanha aqui comigo. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Gente, quem que é o cabeça da igreja? Então todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E Deus designou um cabeça para a igreja. Se eu sou o corpo de Cristo, se eu sou a igreja de Jesus, se eu sou representante do corpo de Cristo, eu preciso lembrar que existe um cabeça que está acima de todas as coisas. Não que o líder federal não seja importante. É importante. Não estou negando isso de forma alguma. Mas estou dizendo que a nossa esperança tem que ser mais profunda do que isso. Devemos orar, devemos jejuar, devemos buscar, devemos votar, devemos sem problema nenhum. Mas a nossa esperança tem que ser mais profunda do que o resultado de uma eleição. Cara, existe um cabeça para todas as coisas para a igreja. O nome dele é Jesus, independentemente do resultado da eleição. No dia 30, esse cabeça não muda. E independentemente do resultado da eleição, se eu estou em Cristo, as coisas também estão debaixo dos meus pés. Eu tenho autoridade em Cristo Jesus para enfrentar o que vier, o que quer que venha na nossa direção como país. Versículo 23 para a gente fechar. Ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Olha só, ele é a cabeça de todas as coisas da igreja, que é o seu corpo. Ele é a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Gente, em toda e qualquer circunstância, seja para um lado, seja para o outro. Em toda e qualquer circunstância, nós temos uma certeza muito mais profunda. E eu estou trazendo esse texto para você porque
dependendo da sua situação local, eu sei que tem pastores que assistem de vários lugares diferentes do Brasil, e eu sei que a situação local muda de, né, lugar para lugar no Brasil. Mas nós vamos precisar liderar as nossas igrejas no dia 30. Nós vamos precisar dar uma palavra de esperança, uma palavra de foco, independentemente do resultado. Nós vamos precisar ter cuidado como pastores. Infelizmente, isso às vezes afeta os pastores que também perdem a sua esperança, baseado no que aconteceu na eleição. Os pastores perdem a esperança. Deixa eu dizer, pastorzão, pastora, líder, se você perder a sua esperança por causa do resultado da eleição, imagina o teu povo. Se você que é o líder perdeu a sua esperança, perdeu o seu rumo, o teu povo só pela misericórdia de Deus, então. Por quê? Porque o teu povo vai olhar para você, para saber, e agora, pastor, o que a gente faz? Ou porque deu certo, ou porque não deu certo, ou porque o meu candidato votou, ou porque o meu candidato não foi eleito, ou foi eleito, eles vão olhar para você, dizendo, e agora, como que a gente prossegue? E eu quero que você esteja preparado para você não perder a esperança, para você não murmurar com a sua boca, para você não trazer uma palavra de maldição sobre o futuro do nosso país ou sobre a perspectiva do nosso povo. Gente, acima de todas as coisas, nós temos um cabeça. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. O nome dele é acima de todo nome que se possa mencionar nessa era, na era que há de vir. Ele está sentado à direita de Deus Pai, ninguém tira ele de lá. E em todos os lugares, em todas as circunstâncias, nós temos uma certeza. E essa certeza é a seguinte: se a minha esperança está em Jesus, no dia 30 nada muda. Preste atenção. Se a minha esperança está em Jesus, no dia 30, independentemente do resultado, estou gravando isso no dia 19, então não sei o resultado. Independentemente do resultado, eu vou estar bem. Eu tenho uma esperança em algo muito maior do que o resultado de uma eleição. Agora, se a minha esperança está num nome, seja de um lado ou do outro do espectro, se a minha esperança está num nome, numa pessoa, talvez eu perca a esperança se essa pessoa que eu quero não for eleita. Então, eu oro sim pelas eleições. Vou exercer o meu voto. Estou convocando a minha igreja aqui, não a votar, não estou dizendo em quem votar, estou dizendo vote, exerça o seu papel de cristão e de cidadão. Mas a minha esperança não está em um homem ou em um outro homem. A minha esperança está em Jesus. Eu oro para que as eleições tenham um resultado positivo. Eu oro para que o futuro da nossa nação seja guiado por Deus. Eu oro por tudo isso. Mas a minha esperança e a sua esperança tem que ser maior do que isso. Eu quero te incentivar a você trabalhar isso no coração dos teus liderados. Talvez você é um líder de pequeno grupo, talvez você é um líder de igreja. A você trabalhar isso na vida dos seus liderados, para que a nossa esperança esteja firmada e a gente não seja um povo desesperado ou desesperançado por causa de uma coisa que é tão passageira quanto o resultado de uma eleição. Mais uma vez, não estou dizendo que não seja importante o resultado da eleição. É importante. Mas é nada comparado àquilo que nós temos em Cristo Jesus. Nele deve ser a nossa base. Ele deve ser a nossa fonte de esperança. Ensine o seu povo. Ensine o seu povo, pastoreie seu povo, lidere seu povo, dê essa palavra para o seu povo, pode usar do jeito que eu falei, pode fazer o que você quiser, pega para você, não tem problema nenhum. Estou dando para você uma ferramenta para você poder liderar o teu povo no dia 30. Eles vão precisar ouvir de você, líder. Vão precisar ouvir de você, seja a vitória de um lado, seja a vitória do outro. Se o meu candidato perdeu, eu vou precisar de esperança. Em Jesus. Se o meu candidato ganhou, eu também vou precisar de direção, de entender, cara, glória a Deus, teu candidato ganhou. Agora, ainda a nossa esperança tem que estar em Jesus e não numa pessoa. Então ensine a tua igreja, fale a respeito disso. Isso são princípios bíblicos, base, fundamento, para a gente construir a nossa vida em cima dela.
tá bom? Que Deus te abençoe aí, que Deus te ajude a liderar cada vez melhor. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se foi, compartilhe com alguém. Compartilhe com a sua equipe, mande para um grupo de pastores, se você tem colegas pastores aí que você conhece, cara, compartilhe com eles, mande o link, né? Inscreva-se no nosso canal, estamos aqui celebrando mais de 50 vídeos de liderança pastoral no nosso canal, mais de 500 inscritos no nosso canal, ficamos muito felizes com isso. Né, é o crescimento do canal e também é o crescimento aí para você que recebe ferramentas através do nosso canal. Espero que tenha sido útil para você e que você possa repassar isso também. Se você tem qualquer dúvida, qualquer comentário, coloca aqui no comentário e eu respondo cada um deles com muito carinho, com muito apreço, tá bom? Que Deus abençoe vocês aí. Um grande abraço e até o próximo episódio.